Shalom, bendita do Senhor, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional e hoje é Josué capítulo 10. Tá conseguindo ver aqui? Hashtag eu amo minha célula. Se você já conhece célula, olha, participa de uma célula, ótimo, porque é um alimento espiritual que a gente tem toda semana. Estamos em comunhão, seja presencial, seja online. Nesse momento a gente só tá no online, mas já tem um poder de Deus no online também, glória a Deus por isso. Então eu te convido, venha participar de uma célula. Tem célula em todos os bairros de Salvador, eu creio, e Salvador e no Brasil e no mundo também. Então tem uma célula que você pode participar com certeza. Bom, antes de a gente começar o devocional de Josué capítulo 10, a gente precisa orar. Então vamos falar, fale aí pra você, quem é Deus pra você? Quais são os nomes que você conhece de Deus? Vamos começar agradecendo o Espírito Santo, falando quem Ele é? Vamos lá, feche seus olhos. Querido amigo Espírito Santo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tu és, Senhor Elohim, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Tu és Chamar, um Deus presente, Kadosh, que é santo, Adonai, que é Senhor, Shalom, Adonai, um Deus de paz. Tu és Tsedkenu, a nossa justiça, Jeová Nissi, a nossa bandeira, Jeová Rafar, um Deus que cura, Jeová Jirê, um Deus de provisão. Tu és Eolã, o Deus eterno. Tu és, Senhor, o Deus de nossas vidas, o dono dos nossos dias. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o princípio e o fim. Tu és, Senhor, aquele a quem amamos, a quem nos dedicamos, a quem nos rendemos a Ti, Senhor. Te pedimos, Deus, perdão dos nossos pecados, tudo que temos feito, Senhor, que tem te chateado, te entristecido, nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos ficar no pecado, nós não queremos ficar no mundo, nas mãos do inimigo. Te pedimos, Senhor, nos liberta, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, sermos Tuas, Senhor, sermos Tua, ó Deus, te servir em espírito e em verdade todos os dias de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nesta missão, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ser sensível a Tua voz, a identificar, a ter discernimento espiritual, a Te ouvir, a Te obedecer. Ajuda-nos, Senhor, nos enche de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, capítulo 10 do livro de Juízes. Depois de Abimeleque, um homem de Israel chamado Tolá, filho de Puá, de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Bom, esse capítulo 12 ele vai falar de alguns homens, né, que foram levantados por Deus para libertar Israel. Geralmente eles colocavam os pés pelas mãos, eles estavam ali entristecendo o coração de Deus, adorando outros deuses, fazendo o que Deus não aprova, e aí eles ficavam escravos de outros povos, de outras regiões, e era terrível. Então, de tempos em tempos, eles lembravam do Senhor, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor, na sua infinita bondade, ouvia, né? Porque a gente tem a graça do Senhor hoje, né? Então, assim, ele ouvia o clamor do povo e ele enviava homens de Deus, ele ali sustentava esses homens para que pudesse Israel ser liberto desses povos, né? A gente leu no capítulo anterior a história de Abimeleque, e assim, é um homem muito ruim, de coração muito ruim, que fez muitas coisas ruins, né? Ele matou ali 70 dos irmãos dele, e tantas coisas ruins foram feitas, né? E se tá na Bíblia é importante, é bom a gente entender que Deus levantou homens bons e que também existia o mal, que existiam pessoas ruins e que muitas coisas ruins aconteciam, e que eu e você, nós temos o favor de Deus. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O amor de Deus por nossas vidas é infinito, é abundante. É tão grandioso que ele enviou seu único filho para nos salvar. Então, ainda que a gente esteja em pecado, ainda que a gente caia, ainda que, sabe, a gente meta os pés pelas mãos, a gente tem a graça do Senhor, a gente pode falar com Deus. Ainda que a gente esteja em pecado, Deus ouve e Deus responde. Então, assim, esse não é o nosso ideal de vida. O nosso ideal é termos, assim, comunhão com o Senhor diariamente, ter intimidade com Deus, né? Ter um relacionamento com Deus. Esse é o ideal.
Mas no dia que aconteceu, o dia mal chegar, lembre-se disso. Eu e você, nós podemos clamar ao Senhor, amém? Vamos seguir. Falou sobre Tolá, né, que foi um homem que Deus levantou, e agora vai falar sobre Jair. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas de povoados de Jair, e ficam em Gileade. E quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Jefté. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Servir aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. E durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. E os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Baalins. E o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas e filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas e os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, e por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos. Faze conosco o que acharem melhor. No mais te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram e acamparam em Mispá. E os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Bom, a gente viu aqui nesse capítulo 10, né? Sobre alguns homens que Deus levantou, Tolá, Jair, e começou a história de Jefté. No próximo capítulo a gente vai ver mais sobre a história de Jefté, que foi um grande líder também, um homem de Deus ali, que fez grandes coisas com o Senhor, que teve também problemas, que ele fez voto que não deveria, e tantas outras coisas, né, aconteceram. A gente vai ver um pouco mais sobre a vida de Jefté. Mas aqui a gente vê o quê? Justamente, Israel estava em pecado, Israel fez exatamente o que Deus pediu para não fazer, para não se misturar com os outros povos, né? Porque nessa mistura eles iam conhecer outros deuses, iam adorar outros deuses, iam se casar com as filhas, né? Com o povo de outros deuses, os amonitas, justamente que era o povo para eles expulsarem da terra, né, de Canaã, os filisteus, amonitas e tantos outros, que não era para ter essa mistura. E eles iam pagar um alto preço por não terem cumprido o que Deus pediu. E Deus queria justamente era a proteção deles, que exatamente isso não acontecesse, que eles não viessem a se desviar do Senhor, justamente por terem sido influenciados pelos outros povos. Deus, ele muitas vezes toma decisões na nossa vida, ele quer o melhor para nós. Quem toma decisão somos nós, né? A gente tem a opção de escolha, a gente tem o poder da decisão. Mas tudo que Deus faz, lembra que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele quer o melhor para mim e para você. E tudo que ele vê é proteção para mim e para você. Às vezes a gente diz: nossa, olha só o que Deus fez. É proteção. Lá atrás a gente podia dizer: como é que Deus está dizendo para matar todo o povo ali, todo o povo que está ali? Que coisa ruim. Era proteção. O tempo todo era para proteger o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel, os judeus, para eles não se contaminarem, não se influenciarem, não fazer exatamente o que está acontecendo aqui. Por causa do pecado deles, muitas consequências ruins. Eles ficam subjugados, ficam escravos de outros povos, sabe? Eles perdem na guerra, eles passam fome, tantas coisas acontecem. Então, assim, olha para a sua vida e vê o que está acontecendo. De repente é resultado, é consequência de algum pecado. E o que a gente pode fazer hoje? Identificar esse pecado, reconhecer
Eu pequei. Sem ladainha, sem historinha, sem justificativa. É verdade, eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu era muito nova. Eu abortei porque o pai fugiu. E eu matei porque não dá pra contar história. Reconheceu o pecado, identificou o pecado, confessa o pecado. Errei. É verdade, eu fiz isso. E se arrepende. E arrependimento não é remorso. Arrependimento, você nunca mais volta a fazer isso. Então, assim, Deus promete levar o nosso pecado para o mar do esquecimento. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos blinda e a gente não volta mais para aquele pecado. Lembra quando Jesus ele pregava, arrependei, vai chegar do reino de Deus, e quando ele curava, quando ele expulsava demônios de alguém, dizia, vá e não peques mais. Então essa é a mensagem para mim e para você hoje. Vá e não peques mais. Amém?